Não foi vocês que me trouxeram para cá. Foi o próprio Deus que me trouxeram para cá. E José ele deixa bem claro para os seus irmãos que ele tinha parado ali porque havia um propósito de Deus. Perceba que ele começou no poço e foi terminar no palácio. O que para José, quem sabe, era um motivo de sofrimento, um motivo de dor. O que quem sabe para tudo começou por causa de uma inveja, por causa de uma túnica. O que ali inicialmente causou um sofrimento, para Deus foi ferramenta de trabalho. O que para José foi no início, o homem se levantando contra ele, pessoas se levantando contra o propósito que Deus colocou nos ombros dele, pessoas se levantando contra a obra de Deus, pessoas querendo paralisar o homem e a mulher de Deus. Para Deus era instrumento, era ferramenta para Deus colocar José onde ele queria colocar. Para Deus aquilo serviu de um impulsionar, de um pula para José pular, saltar para onde Deus queria que José chegasse. E a Bíblia vai dizer que José foi ali governador de todo o Egito. O nome de José se tornou conhecido em todo o Egito por causa da inveja dos irmãos. O nome de José se tornou conhecido por todo o Egito por causa da maldade que fizeram com José, por causa da perseguição. Porque nela havia um propósito de Deus para elevar o ministério de José, para elevar o nome de José, para ser conhecido em toda a terra do Egito. E o nome de José ficou conhecido em toda a terra do Egito. Louvado seja Deus. E José traz toda a sua família para o Egito, aproximadamente 70 pessoas, a Bíblia vai dizer. E ali aquele povo começa a crescer. Faraó dá um pedaço de terra para aquele povo. Só que o tempo vai passando, a geração vai passando. A Bíblia conta que José falece, Faraó também falece e tem um novo faraó. Só que o povo estava cada vez mais se multiplicando. E aquele novo faraó, ele não conhecia a história do povo. Ele não conhecia a história, o Deus que aquele povo servia. Ele não conhecia José. E a Bíblia conta que Faraó viu aquele povo começar a crescer e ficou com medo de o povo se juntar com os inimigos e guerrear contra ele. Aleluia. E o fato é que o crescimento do povo incomodou o Faraó. E muitas vezes é assim que acontece. O teu crescimento incomoda alguém. O fato de você estar de pé incomoda alguém. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Faraó aflito, incomodado com o crescimento do povo, que ele nem conhecia a história, que ele nem conhecia quem era o Deus. Aleluia. Faraó começa então a escravizar o povo, a castigar o povo, botar o povo para trabalhar, para levantar muro, para construir os blocos, o muro está ali. Faraó tenta oprimir o povo, tenta afligir o povo, faz tudo para tentar impedir o crescimento do povo. E assim é hoje o inimigo de nossas almas. Ele usa pessoas para tentar nos afligir, para tentar impedir o nosso crescimento. Só que Faraó não sabia, não conhecia o Deus daquele povo. O Deus que levou aquele povo para o Egito. O Deus que fez promessa àquele povo dentro das terras dos seus pais. Faraó não conhecia porque estava se cumprindo a promessa que Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, eu multiplicarei. A promessa era de multiplicação, a promessa era de crescimento, a promessa era de prosperidade, a promessa era de descendência ser longa. Estava ali se cumprindo, mas Faraó não conhecia a história, nem esse Deus Todo-Poderoso que cumpre promessas dentro da terra dos pais dele. A promessa estava de pé ainda. Deus é Deus que se lembra de promessa feita lá atrás. Passa geração em geração, mas a promessa continua de pé, porque Deus não é menino. Passa geração entre geração, e Deus ele é fiel para mostrar que é Deus na vida daqueles que se colocam de pé, se coloca na brecha, na posição para executar aquilo que Deus mandou executar. Louvado seja Deus. E Faraó não entende. Dá para imaginar conjecturando o Faraó revoltado. Eu não entendo porque esse povo cresce. Eu não entendo como eles conseguem crescer tanto. Eu estou afligindo ele e ele crescendo. Rabanagaçu de cantarabassai. Ripalabassai. Eu afligindo o povo de pé. Eu afligindo, tentando paralisar o crescimento e o povo avançando. Eu não entendo. E Faraó vai criando estratégia. O diabo é assim. Ele vai criando estratégia, aleluia, para tentar paralisar o povo de Deus. E Faraó vai criando estratégia. Ele dá ordem para que todos os meninos, homens, os varão nascidos naquela época dos hebreus fossem mortos. Deu ordem às parteiras, só que as parteiras foi temente a Deus.
Quem sabe as parteiras ouviram falar do Deus de Israel e creu nele. Aleluia. As parteiras eram temente a Deus e não fez isso. E enrolou o faraó. Não, mas que as hebreias são muito vigorosas. Quando chegar lá, os meninos já nasceram. E faraó é enfurecido porque o diabo ele não desiste. Ele usa quem for necessário, ele faz de tudo para tentar parar o que Deus tem na tua vida. Mas você precisa entender o que Deus tem para você e continuar lutando de pé. E continuar guerreando pela promessa que Deus fez desde os tempos dos seus pais. Desde o tempo da terra antiga, desde o tempo da terra da tua infância. A promessa que Deus lançou sobre a tua vida, a palavra que Deus proferiu. E Faraó não se contenta com isso. Quem sabe Faraó estava ali confuso, eu não entendo. Mas eu vou ter que fazer algo para parar. E Faraó ele dá ordens de matar, para que pegasse todos os meninos nascidos e jogasse no Nilo. E assim começou a se fazer. Muitas mães que estavam chorando, porque pegando seu bebê recém-nascido e sendo entregue no Nilo para ser morto. E a Bíblia fala que nesse período Moisés nasceu. E Joquebede em casa consegue esconder o seu filho por um tempo. Mas o menino faz 3 meses, depois de 3 meses não tem mais como esconder. Porque a gente pode operar até aqui, mas daqui, passando dali, nossa limitação não dá mais. E aí Deus dá uma estratégia, Joquebede. Pega uma caixa de pasabetume, pachapinche e lança no rio na caixa. Aleluia. E Deus é Deus de estratégia. Deus ele vai te dar estratégias. Deus ele vai te dar estratégias. Porque